tem gente aí, e talvez seja você, com o coração acelerado, cheio de vontade de mudar de vida, mas também tá meio perdida, sem saber o que vender, para quem vender, como começar a vender. E ó, deixa eu te contar uma coisa que muita gente esconde. O começo, ele é feio, é bagunçado, mas é só o começo. Se você sente que tem algo aí dentro que te diz que precisa mudar, mas não faz ideia de como dar o primeiro passo, fica aqui comigo, porque neste vídeo eu vou te mostrar o caminho real, direto e muito prático. Porque muitas vezes o que trava a gente não é a falta de conhecimento, é o excesso de comparação. Tu já olha quem tá vendendo, já tem ali resultado, já sabe o que deve fazer e pensa, eu nunca vou conseguir. Só que sabe o que ninguém mostra? É o bastidor. Ninguém fica postando os nãos, os clientes sumidos, os boletos vencendo. Só aparece o palco, o filtro, a pose, e aí você está se comparando com uma versão editada da realidade e vai se sentindo ali cada vez mais pequena. Toda vendedora de sucesso hoje começou com vergonha lá atrás, começou com medo mesmo, e a diferença é que ela foi mesmo assim. Ela errou, corrigiu, tentou de novo e foi aprendendo a parar de se comparar, para começar a se comprometer. E eu falo aqui se comprometer com o processo, com o treino, com o progresso de cada dia, mesmo que ele pareça no primeiro momento bem pequeno. Antes de qualquer estratégia aqui, a gente precisa combinar uma coisa: você não precisa esperar se sentir pronta para começar. Você vai começar até que se sinta pronto. Combinado? Eu sou a Lai, aqui do canal Lai Descomplica, e aqui tem vídeo novo toda semana para descomplicar as suas vendas. Tô querendo vender, mas não sei por onde começo. Vou vender o quê? Será que vão comprar? Precisa ter CNPJ para vender? E se eu fizer e der tudo errado? Será que dá para começar a vender com pouco dinheiro? E se me acharem muito amadora? E aí você sente um negócio martelando na cabeça, uma pressa interna, mas parece que todo o resto da volta tá te dizendo: calma, tu ainda não tá pronto. É igualzinho o dia que tu resolve começar a fazer uma caminhada, a cuidar mais de ti. Só que daí tu já te pega pensando, preciso de um tênis certo. A roupa tem que ser nova, a garrafinha eu quero uma Stanley, a playlist tem que atualizar, o relógio que mede cada passo. Só que no fundo você sabe que o que você precisava era só abrir a porta, colocar um tênis velho e começar. Porque o que move não é o cenário perfeito, é o primeiro passo para vender, só que dado com vontade. Tem gente aí com um alicate de ouro dentro da gaveta, mas está procurando uma chave de fenda emprestada na casa do vizinho. Só que a gente tem ferramentas internas, a gente tem os nossos talentos, habilidades, até as coisas que a gente acha simples demais. Pode virar dinheiro, pode virar negócio. Só que a gente sempre desacredita achando que tá o quê? Pequeno demais. E o mais comum que a gente vê por aí é gente que tá resolvendo um problema pequeno, só que tá lá com presença e já tem cliente na fila. Eu lembrei agora de uma menina que faz academia comigo. Eu chamo de menina porque ela tem os seus 30 e pouco. Só que ela tava me contando que ela faz marmita fit para levar pro trabalho. As colegas vivem pedindo receita para ela e querendo que ela faça a marmita para as colegas comprar. E como a gente tá sempre falando em vender algo e algum produto, eu disse pra ela, tá aí o teu produto digital e quem sabe até o teu produto físico. Hoje pra ela fica inviável ter os dois, então eu falei pra ela, já começa com o digital. Porque tu não precisa criar um curso de nutrição. O que tu vai fazer é resolver a dor de mulher que quer comer bem sem precisar ficar horas procurando ou pensando o que vai cozinhar. E ali estava o ponto de partida dela. O teu ponto de partida, ele pode parecer simples demais para ti, mas não é simples para quem precisa. Porque o que é muito natural pra gente pode ser exatamente o que a outra pessoa tá sofrendo ali para conseguir fazer. Então, bora pra prática, papel e caneta na mão. E essa parte aqui é coisa séria. Faz aí 3 colunas. Na primeira coluna, tu coloca coisas que eu sei fazer bem, mesmo que pareça super simples. Na segunda coluna, tu vai colocar coisas que eu amo aprender e gosto de falar sobre ela. Na terceira, problemas que pessoas vivem me perguntando ou que ficam me pedindo ajuda. E onde essas 3 colunas se cruzarem, tem ouro. Aí tá o teu produto semente, a tua ideia inicial. E não precisa ser perfeito.
mas ela tem que ser útil, tem que ser desejada e tu tem que fazer uma entrega com vontade. E agora um bônus aqui que eu chamo de gatilho de partida, para quem ainda não faz a mínima ideia do que vai vender. Tu pode revender algo que tu usa e que tu adora, aquele produto que tu indica mesmo que tu não vai ganhar nenhuma comissão. E pode ser um serviço simples, organizar uma rotina, ensinar algo, ajudar em algo que você domina. Pode ser produtos digitais, com aulas, PDFs, mentorias, algo que você explica muito bem para as pessoas. Tu pode usar também produtos físicos que resolve algo que você já precisou e percebe que outras pessoas precisam também. Só que tem que haver uma dor, uma necessidade ou um desejo pelo que você vende, tem que estar vivo na cabeça, na mente das outras pessoas. Tem que ter um monte de gente querendo resolver aquilo, sentindo aquela dor ou sonhando com aquele resultado. Porque se só você tá achando incrível, tá vendo valor, mas ninguém tá buscando ou falando disso, aí o barco é furado. Tem demanda, não tem fluxo, não tem venda. E no final tu acaba achando que o problema é contigo, quando na verdade o problema é você que tá oferecendo algo que ninguém tá procurando. Então vamos de novo, não é sobre ter tudo perfeito não. É estar pronto o suficiente para começar e ponto. Sabe por quê? Porque às vezes o que te trava é a ideia errada de que vender é um cargo que alguém precisa te dar. Do tipo, então agora você está oficialmente autorizada a vender. Besteira pura. Isso nunca vai acontecer. Você se autoriza, você se testa e você aprende fazendo. Quem fica ali esperando sentir a confiança para vender, nunca começa. Porque a confiança, ela não vem antes. Ela é consequência dos teus pequenos movimentos. E agora, com sinceridade, você está esperando sentir uma certeza que nem eu, nem você, nem ninguém vai ter no começo, porque a única coisa que você precisa no começo é ter algo para oferecer. E isso é o que vai abrir a porta. E depois você vai lapidando no meio do caminho. É aqui tá entendido que não precisa estar pronta para começar, né? Então agora a gente vai porque ninguém ensina com este nível de simplicidade, que é como tu testar a tua oferta. Como é que tu vai validar sem drama? Anota aí. A primeira versão da tua oferta não precisa ser linda. Ela tem que ser clara. E são 3 elementos que toda oferta testável precisa ter. Primeiro, o que você resolve? Não é o produto, é a dor ou o desejo. Segundo, para quem? Quanto mais específico, mais poderoso é. Terceiro, como que vai ser a entrega? É presencial? É WhatsApp? É um link? Vai ser áudio? É um PDF? E depois tu vai mandar para 3 pessoas do teu círculo que confiam em ti e que se encaixam no perfil de dor ou desejo que tu resolve. Oi amiga, tô começando um projeto novo aqui que pode te ajudar. Tô oferecendo, aí você vai descrever o que você resolve para mulheres que, e aí tu vai incluir a dor ou desejo, querer saber se você toparia experimentar, testar comigo sem compromisso. E se fizer sentido, eu te explico como funciona. Se não fizer, só de ouvir tu já vai estar me ajudando muito. Ah, e não precisa de logo, de Instagram, de catálogo, só precisa começar aparecendo. E aliás, é aí que muita gente escorrega. Tem gente que passa 6 meses criando logo, nome, bio, cor de paleta e não fala com ninguém. Não é sobre ter o feed bonito, é sobre resolver algo de verdade. E para isso, tu precisa se permitir ser uma iniciante. Para te testar com mais segurança, faz isso aqui comigo toda vez que for para te mandar uma proposta. Eu chamo de mini ritual da validação. Lembra de alguém que você ajudou com isso de uma forma natural? Lê a tua mensagem em voz alta como se estivesse falando com essa pessoa e aí sim, depois tu envia com presença, com intencionalidade dessa mensagem, sem ficar se desculpando, olha, eu ainda tô começando. Você não precisa ter 1000 seguidores no Instagram, participar de 10 grupos. Tu precisa de uma conversa de verdade com a pessoa certa. E isso tu consegue no WhatsApp, no café, no trabalho, no grupo de mães da escola. É aqui nós já testamos, já falamos com alguém, já sentimos aquele friozinho na barriga. Ouvimos alguns sim, quero entender melhor, alguns vou ver e outros nem responderam. Isso faz parte do jogo. Então agora a gente vai para o caderninho de novo ou para o bloco de notas, celular mesmo, e responder qual dessas ideias eu mais me animo em começar, mesmo que seja simples. E quais são as 5 pessoas que poderiam ser os meus primeiros clientes de testes. E a regra simples para te não travar é a regra 1x3. Uma ação de prospecção ativa e 3 de nutrição leve por dia. Se você fizer isso em 5 dias da semana, você já vai estar na frente de 90% das pessoas que ficam ali esperando o cliente cair do céu. Tá, e como é que seria uma ação de prospecção ativa? Tu pode mandar uma mensagem personalizada para quem já mostrou algum interesse no que tu vende, fazer uma ligação rápida para apresentar a tua ideia, pode oferecer algo em algum grupo com um texto bem
afiado ali, bem personalizado. E depois vai fazer 3 ações de nutrição leve. Vai mandar um áudio com uma dica ou uma pergunta que vai engajar. Vai postar uma história real que ensina algo que você aprendeu. E depois tu vai relembrar alguém daquela oferta, mas de um jeito mais pessoal. E aqui não é sobre tu ser chata, é sobre ser lembrada e manter a conexão viva. E você não precisa acordar às 5 da manhã e virar a mulher do funil de vendas, mas precisa criar um ritual só teu, que combina com a tua rotina, com a tua energia, com o teu estilo de vida. E aí sim, tu vai testando, vai sentindo, ajustando e sempre se questiona, como é que eu posso ajudar hoje? Já abre o teu WhatsApp e lista 3 nomes e manda mensagem para pelo menos um e publica uma lembrança, uma dúvida, uma dica que resolva algo do teu público. O que é importante? Sempre deixando uma sementinha plantada, porque a venda é sempre uma construção. A venda não é uma surpresa, é uma consequência das tuas ações. E agora sim, já fizemos a primeira venda, e eu digo que a primeira venda é como se fosse o primeiro beijo. A gente nunca esquece. E nós? Como dá aquele nervoso? A mão tá ali suada, o coração acelera, a cabeça pensa 1000 coisas, mas aqui vai a estratégia. Tenha uma oferta clara e simples. Nada de texto gigante, vai direto ao ponto, mas com leveza. Escuta mais do que você fala, pergunta antes de sair explicando, faz a pessoa se sentir vista. E sempre faz perguntas no final. Faz sentido para você? Quer que eu te ajude com esse passo agora? E usa perguntas abertas que gera reflexão. O que mais faria diferença para você agora? Como seria se você resolvesse isso com mais facilidade? Se você está gostando dessas dicas até aqui, eu preparei um presente para destravar ainda mais o teu potencial de vendas. É o meu curso gratuito com 5 aulas práticas sobre vendas. Tem desde técnicas para te aplicar e vender com mais confiança, mesmo com pouco tempo no teu dia. O link tá aqui na descrição, abaixo do vídeo, é gratuito e corre lá depois do vídeo. Bom, então depois que você vendeu, mesmo que 1, 2 ou 3 vezes, não cai da armadilha de ufa, agora eu quero o próximo. Quem vende bem, cuida bem. Vender não é só começo, só ganha no pós. Vendedora boa não some depois do Pix aprovado. Ela se mantém presente, é disponível, é memorável. Tá, mas e como é que a gente faz isso na prática? Faz pesquisa de satisfação com jeitinho. Então depois que tu entregar, tu vai mandar uma mensagem para te verificar se está tudo certo, se a pessoa tem dúvidas e surpreenda sempre com conteúdo útil. Envia dicas, vídeos, textos que ajudem no uso do produto ou do serviço da melhor forma. E peça sempre indicações para esse cliente. E depois de tudo isso que a gente fez, a gente vai começar a medir os resultados também de uma forma simples, porque quem não mede vai repetindo o erro sem saber. E quem mede, melhora até o que já está funcionando. Fim de cada semana, o que dá para te fazer é um cheque rapidinho. Quantas conversas eu comecei? Quantas vendas eu fiz? O que funcionou bem? Onde é que eu travei? E não precisa ser nem uma planilha chique. Um bom e velho caderninho neste momento já vai resolver. E isso vai ser tipo o teu espelho. Ele te mostra o que tá ali de verdade, sem achismo. E deixei aqui pro final, mas super importante é tu criar o teu ritual de cuidado diário com o teu negócio. 1 hora por dia, pelo menos. Pode ser de manhã, no fim da tarde, no teu intervalo, mas que seja uma hora de presença e de foco total ali. Tu vai responder, tu vai criar, tu vai ajustar e planejar o teu dia. Tu vai transformar os feedbacks que tu recebe em conteúdo. Tu vai perguntar como foi a experiência, tu vai escutar de verdade e transformar em um aprendizado que seja visível, que tu veja evolução. Não tenha medo de mostrar os teus bastidores. Gente compra de gente. Se você está organizando pedidos, está empacotando, está ajustando a agenda, mostra isso. Isso cria valor, isso cria vínculo. E o negócio bom não é o que te afasta da tua vida, mas é o que cresce junto com ela, com o teu tempo, com o teu ritmo, mas com constância. E eu vou aproveitar e vou deixar aqui para te assistir na sequência um vídeo das 5 técnicas rápidas para bombar as tuas vendas no ar. São dicas para te começar a usar agora mesmo, sem mimimi, mas com vontade e não para ficar no deixar para depois. E lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Tô querendo vender, mas não sei por onde eu começo. Você viu que a gente respondeu a ela com anotação, com insight, com teste. Não ficou só no querer e no achismo, mas ficou no bora fazer com o que a gente já tem. Deixa aqui nos comentários qual foi o teu insight que te deu aquele nossa, era isso que eu precisava ouvir para eu começar. Eu tô contigo e tô aqui para te lembrar quantas vezes for preciso que a tua história de vendas pode começar com uma habilidade simples, mas ela só começa se você começar. Um beijo e até o próximo vídeo.